Você está no canal Chegou a Hora e esse é o momento do nosso estudo da Bíblia Sagrada. Estamos estudando os temas do Evangelho de João e eu encorajo você a dar o seu like e a compartilhar esse estudo com outras pessoas. Vamos espalhar a boa mensagem do Evangelho. Chegamos à nossa lição de número 12, que tem como título A Hora da Glória, a Cruz e a Ressurreição. Antes de estudarmos a Bíblia Sagrada, sempre temos que pedir sabedoria a Deus, o Pai, através do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo, Salvador do mundo, não é? Vamos orar. Querido Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, te pedimos o dom da sabedoria para compreendermos a Tua palavra nesse momento. Divino Espírito Santo, preencha nossa mente com entendimento e sabedoria. Te pedimos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. O estudo de hoje trata do clímax do Evangelho de João, a crucifixão e a ressurreição de Jesus. Antes de entrar no estudo da lição de hoje, deixe-me mostrar a você os locais onde tudo isso aconteceu. Visitar a cidade de Jerusalém é uma experiência inesquecível. Andar por onde Jesus andou tem sido o privilégio de muitos peregrinos e turistas que visitam a cidade velha de Jerusalém. Quando visitei Jerusalém pela primeira vez, a Via Dolorosa foi o primeiro lugar que escolhi para conhecer. A Via Dolorosa é uma rua na cidade velha de Jerusalém, começa na Porta dos Leões, Lions Gate. Alguns também a chamam de Porta de Santo Estevão, porque foi ali perto que Estevão teria sido apedrejado há quase 2000 anos atrás. O final da via está na Igreja do Santo Sepulcro, onde, de acordo com a tradição, fica o Calvário e o sepulcro de Jesus. A tradição cristã diz que foi por esse caminho que Jesus Cristo carregou a cruz em direção ao Calvário. A Via Dolorosa possui 9 das 14 estações da cruz. As 5 últimas estações estão no interior da Igreja do Santo Sepulcro. Ao caminhar pela Via Dolorosa, vai sempre encontrar peregrinos e turistas do mundo todo, praticamente o tempo todo. Eu também tive o privilégio de passar algumas vezes por esse lugar e, se for possível, voltarei novamente. No programa de hoje, vou apresentar durante nosso estudo alguns desses lugares que nos trazem à memória o sacrifício de Jesus Cristo. A lição sempre apresenta um verso para memorizar e o de hoje está em João 18, verso 37. Vamos ler? Pilatos perguntou: então você é o rei? Jesus respondeu: o senhor está dizendo que sou o rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. A lição inicia com o julgamento de Jesus pelo governador Pôncio Pilatos. E se você ler todo o capítulo 18 e 19, poderá notar o diálogo entre Pilatos e Jesus. A primeira parte tem como título uma das perguntas que Pilatos fez a Jesus: o que é a verdade? Vamos à pergunta número 1. Sobre o que Pilatos e Jesus conversaram? E a resposta está em João capítulo 18, verso 33 e 38. Vamos ler. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: essa pergunta é sua ou os outros lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede desse mundo. Pilatos disse: então você é rei.
Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou: que é a verdade? Essa pergunta de Pilatos ecoa hoje também. Jesus é o rei do universo. Mas será que ele é o rei da sua vida? No verso 37, Jesus disse que ele veio ao mundo para testemunhar da verdade. Ele ainda diz que todos os que amam a verdade ouvem a sua voz. Muitas pessoas hoje procuram a verdade na ciência ou na tecnologia. Existe uma grande expectativa para ver o que vai acontecer com a chegada dessas inteligências artificiais. E existe até mesmo a expectativa de que a religião seja mudada ou criada através da inteligência artificial. Na verdade, já existe um padre virtual que responde às suas perguntas e te ajuda respondendo às suas dúvidas. Também existe um Jesus criado pela inteligência artificial que ouve suas confissões e perdoa os seus pecados. Mas já estudamos que Jesus disse que ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Nós sabemos disso, mas parece que Pilatos não sabia disso e nem esperou a resposta. Mas vamos ver a resposta sugerida para a primeira pergunta sobre o que Pilatos e Jesus conversaram. Eles conversaram sobre o reinado de Jesus. Pilatos perguntou se ele era rei dos judeus. Jesus disse que seu reino não é deste mundo. Jesus falou que sua missão era dar testemunho da verdade. Pilatos perguntou o que é a verdade, mas não esperou para ouvir a resposta de Jesus. E a lição comenta que a verdade é um dos temas centrais do Evangelho de João. Como o verbo eterno, em grego, na verdade, é logos, aparece lá em João, nos primeiros versos. Jesus é a luz e a verdade, isso é o oposto de trevas e erro. Cristo é cheio de graça e de verdade, conforme João capítulo 1, verso 14. A graça e a verdade vieram por meio dele, de acordo com João capítulo 1, 17. João Batista deu testemunho da verdade, diz João capítulo 5, verso 33. Jesus afirmou que seu Pai é verdadeiro, em João capítulo 7, verso 28. O próprio Jesus ouviu a verdade de seu Pai, conforme João capítulo 8, verso 40. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João capítulo 14, verso 6. A palavra de Deus é a verdade. É o que afirma João capítulo 17, verso 17. Pilatos perdeu a oportunidade de conhecer a verdade, perdeu a oportunidade de conhecer quem realmente era Jesus. Ele condenou a verdade à morte. E quem se afasta da verdade, abraça a mentira. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o próprio diabo. Vamos para o nosso próximo tema. Eis o homem. Vamos continuar mais um pouco o nosso percurso pela Via Dolorosa em Jerusalém. Na Via Dolorosa temos a primeira estação e ela se encontra junto ao Mosteiro da Flagelação. Esse seria o local onde Jesus teria sido açoitado. Esse local é próximo de onde ficava a Fortaleza Antônia, em Jerusalém. A segunda estação da Via Dolorosa encontra-se próxima dos restos de uma construção romana conhecida hoje como Arco do Ecce Homo, em memória às palavras Ecce Homo em latim de Pôncio Pilatos quando apresentou Jesus Cristo à multidão. O Arco Ecce Homo é um impressionante arco triunfal da era romana. Também, de acordo com a tradição cristã, o arco fazia parte do pretório, o salão de julgamento do primeiro século de Jerusalém. No ano 31 depois de Cristo, Pôncio Pilatos condenou Jesus à morte no pretório da cidade. Está lá em João capítulo 18, em Marcos capítulo 15 e em Mateus capítulo 27. E então apresentou ao público afirmando: eis o homem, justamente ecce homo em latim. Isso aparece em João capítulo 19, no verso 5.
De acordo com as tradições católicas romanas, a apresentação pública de Jesus ocorreu sob esse arco. Por uma porta lateral, se entra no convento das Irmãs de Sião. Esse é outro local bastante visitado em Jerusalém. Através dele, você tem acesso à parte inferior de Jerusalém. É ali que se encontra um local chamado Litóstrotos, que aparece em João capítulo 19, verso 13. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos. Em hebraico, o nome é Gabatá. As versões mais modernas apresentam o nome Litóstrotos, traduzido para pavimento. O local onde Jesus sofreu grande humilhação pelos soldados romanos, recebendo uma coroa de espinhos, é este. É o local que faz com que você se lembre do sofrimento de Jesus Cristo, o Rei do Universo, que veio pagar o preço de nosso resgate através da morte na cruz. Vamos então para a pergunta número 2. Como Pilatos tentou persuadir o povo a pedir a libertação de Jesus? Vamos ler então João capítulo 38 até o verso 5 do capítulo 19. No verso 38, Pilatos perguntou: "Que é a verdade?" Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: "Ele não é culpado de crime algum. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus?" Eles, porém, gritaram: "Não! Esse homem não! Queremos Barrabás!" Esse Barrabás era um criminoso. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho e zombavam dele, dizendo: "Salve, rei dos judeus!" E batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: "Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente." Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. "Vejam, aqui está o homem", disse Pilatos. A lição comenta que, ao manipular a religiosidade do povo, Pilatos aparentava buscar um modo de libertar Jesus. Ele trouxe Jesus usando a coroa de espinhos e o manto púrpura. Nessa cena sobre a qual João não faz comentários adicionais, Jesus usava uma falsa veste real. E Pilatos disse ao povo: "Eis o homem." Isso lembra as palavras de João Batista: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." É irônico que o governador pagão apresentasse o Messias naquele traje diante de Israel. No entanto, as pessoas clamavam pela crucifixão de Jesus por causa de sua afirmação de ser o Filho de Deus. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Ele mesmo declarou isso 3 vezes. E ele fez então uma tentativa para salvar Jesus. Mas também era uma maneira de dar uma escolha para que o povo escolhesse a Jesus ou ao inimigo de Jesus. Numa última tentativa de salvar Jesus, Pilatos ofereceu aos líderes religiosos a escolha entre 2 prisioneiros, como era o costume. Quem Pilatos deveria libertar? Cristo ou Barrabás? Os judeus escolheram Barrabás, o criminoso mais vil, um verdadeiro representante de Satanás. É triste dizer que, quando Pilatos finalmente percebeu que os líderes eram inflexíveis quanto à crucifixão de Jesus, ele cedeu relutantemente aos desejos deles. Uma pequena concessão o levou a concessões maiores, até chegar a um ponto sem retorno. Ele acabou lavando as mãos, mas condenou Jesus à morte e ao sofrimento intenso. Ellen White diz no livro História da Redenção que Pilatos não ficou inocente. Foi culpado do sangue de Cristo, pelo seu próprio interesse egoísta, por seu amor às honras dos grandes homens da terra, entregou para ser morto um homem inocente.
Vamos então colocar a resposta sugerida para a pergunta número 2. Como Pilatos tentou persuadir o povo a pedir a libertação de Jesus? Pilatos disse que não tinha encontrado crime algum em Jesus e lembrou que era costume libertar alguém na Páscoa. A parte auxiliar da lição ainda traz as seguintes informações sobre Pilatos. Pilatos tentou agradar a todos, mas acabou não agradando a ninguém. Tornou-se alvo de ódio, tanto dos judeus quanto do poder romano. Foi exilado pelo imperador para a Gália e despojado de todas as suas honrarias. Logo após, acabou tirando a própria vida no exílio. Percebam que ele teve o mesmo fim de Judas, o traidor de Jesus. Nosso próximo tema tem como título as palavras de Jesus: está consumado. E com isso chegamos ao momento da morte de Jesus. Vamos voltar novamente à velha cidade de Jerusalém, com sua via dolorosa, e ao caminhar pela via dolorosa, chegamos ao ponto alto de todo o percurso, a Igreja do Santo Sepulcro. A tradição considera que esse seria o local da crucifixão, sepultamento e ascensão de Jesus. É o lugar mais venerado pelos cristãos no mundo, com grande significado espiritual e histórico, atraindo milhões de peregrinos anualmente. Assim que você entra na Basílica, que é uma construção enorme e impressionante, você verá uma pedra lisa que as pessoas acreditam que foi o local onde o corpo de Jesus foi colocado. Por isso as pessoas se ajoelham, tocam e veneram esse local. Se você subir uma escada que está à esquerda de quem entra, vai chegar ao local que a tradição diz ser o Calvário, ou seja, o local da crucifixão de Jesus. Você vai ver altares, pequenas capelas, ali dentro da Igreja do Santo Sepulcro. Na verdade, o nome Santo Sepulcro vem do local do sepultamento de Jesus. O Santo Sepulcro foi construído pela primeira vez por Helena, a mãe do imperador Constantino o Grande. Mas depois foi destruído pelos persas, muçulmanos, vários terremotos e incêndios. Mas sempre foi reconstruído, mudando, claro, um pouco a sua forma original, mas mantendo dentro de seu perímetro algumas áreas importantes do ponto de vista religioso, como o Calvário e o próprio sepulcro vazio. Na verdade, o local onde se diz que é o túmulo se assemelha mais a uma pequena capela construída dentro da igreja. Centenas, talvez milhares de pessoas ficam em fila para entrarem nesse local e ali acenderem uma vela, se ajoelharem, rezarem, venerarem a morte de Jesus Cristo. E muitas pessoas se emocionam quando estão ali. Jesus se encaminhou ao Calvário, talvez pelo caminho da Via Dolorosa. A princípio carregando a pesada cruz, mas depois teve a ajuda de Simão, o sirineu. E ao chegarem ao Calvário, diz a Bíblia que Pilatos havia ordenado a colocação de uma placa com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Houve protestos por parte dos líderes judeus, mas a placa ficou lá, anunciando o novo rei. Ellen White comenta dizendo: um poder mais alto que Pilatos ou que os judeus dirigia a colocação daquela inscrição acima da cabeça de Jesus. No propósito divino, ela devia despertar reflexão e o estudo das Escrituras. Vamos então para a pergunta de número 3. Que cena tocante com a mãe de Jesus ocorreu junto à cruz? E a resposta está em João capítulo 19, nos versos 25 a 27. Vamos ler? Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: Mulher, este é o seu filho. E ao discípulo disse: Esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Já podemos colocar a resposta para a pergunta 3, que cena tocante com a mãe de Jesus ocorreu junto à cruz.
Jesus confiou a João sua própria mãe. E Ellen White comenta esse episódio dizendo que a última lição de Jesus foi de amor filial. Olhando o rosto abatido de sua mãe, e depois a João disse, dirigindo-se a ela, eis aí o seu filho. Depois ao discípulo, eis aí a sua mãe. João compreendeu bem as palavras de Jesus e o sagrado dever que lhe foi confiado. Imediatamente tirou a mãe de Cristo da terrível cena do Calvário e daquele momento em diante cuidou dela como um filho obediente, acolhendo-a em seu próprio lar. A pergunta de número 4 nos aconselha a ler João 19, 28 a 30 para responder. O que significam as palavras que Jesus disse antes de morrer? Está consumado. Vamos ler. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse, estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse, está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus veio a essa terra com uma missão. Lembram-se de que falei isso a semana passada. Cristo veio para executar o plano da redenção, o plano da salvação do homem. E ele havia cumprido, ele havia terminado. Ellen White, no livro História da Redenção, comenta, de repente, ergueu-se sobre a cruz a sombra e em tons claros como de trombeta que pareciam ressoar por toda a criação, Jesus bradou, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma luz envolveu a cruz e a face do Salvador brilhou com uma glória semelhante à do sol. Baixando então a cabeça sobre o peito, deu o último suspiro. Havia terminado sua obra, a obra que viera fazer, havia pago o preço do resgate da humanidade. Você foi resgatado pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. A lição comenta que o sacrifício perfeito de Cristo significa que não devemos acrescentar nem diminuir à sua obra, mas simplesmente aceitá-la. A salvação é um presente da graça. Recebemos esse presente pela fé e, ao confiar na justiça de Cristo, somos capacitados a viver uma vida obediente e vitoriosa. O título do próximo tema é O túmulo vazio. Sim, o túmulo está vazio porque Jesus ressuscitou. E antes de irmos para a pergunta, gostaria de falar de um lugar muito especial em Jerusalém, um local chamado o Jardim da Tumba, Garden Tomb. Saindo de Jerusalém pela porta de Damasco, que é uma porta magnífica ali nas muralhas de Jerusalém, apenas algumas quadras de distância está a entrada do Jardim da Tumba. Atravessando o jardim, você chegará ao local onde se avista o Calvário. O local tinha um formato que se assemelhava a uma caveira, de onde vem o nome. Hoje, devido a vários terremotos e erosão, o formato está um pouco diferente. Muitos acreditam que esse seja o verdadeiro local da crucifixão de Jesus. O nome Jardim da Tumba vem do fato de haver uma antiga tumba naquele local, e muitos acreditam que essa seja realmente a tumba que José de Arimateia teria colocado o corpo de Jesus, e de onde ele saiu glorioso no domingo da ressurreição. Embora não se possa afirmar com segurança, certamente a tumba de Jesus teria essa semelhança, e tudo por aqui nos leva a meditar na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Muitos peregrinos entram na tumba, embora não haja velas, mas apenas meditação, pois o perfil daqueles que visitam o local sejam mais de pessoas ligadas ao protestantismo ou ao meio evangélico. A primeira vez que entrei nessa tumba, me chamou a atenção uma placa onde podia se ler em inglês: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Essas famosas palavras do anjo ainda ecoam como uma verdade impressionante. Sim,
Ele ressuscitou, ele está no céu. Sim, ele virá outra vez. E sim, acredito que será em breve. Maranata. Vamos à nossa pergunta de número 5. Qual é a relevância para nós do que é retratado em João capítulo 20, dos versos 1 a 7? Vamos ler a Bíblia Sagrada. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: "Tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram." Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Essa é a leitura. Vamos colocar a resposta e depois vamos ao comentário. A pergunta é: qual a relevância para nós do que é retratado em João 20, dos versos 1 a 7? A resposta sugerida é: Maria Madalena, Pedro e João foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, o fundamento da fé cristã. O túmulo vazio foi a primeira evidência da ressurreição. Note os primeiros personagens que viram o túmulo vazio. O texto fala que Maria Madalena foi bem cedo ao túmulo e o encontrou vazio. Ela vai então e avisa a Pedro e João. Os dois se apressam em direção ao túmulo, mas João foi mais ágil e chegou primeiro. Então entram no túmulo e veem que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava cuidadosamente dobrado. E isso nos leva à pergunta de número 6. João viu que o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado. Por que esse fato é importante? Vamos ler então João capítulo 20, versos 7 a 10. E notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou e viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. João entrou no túmulo, viu, ou melhor, não viu o corpo, mas viu o lenço dobrado e creu. E a lição comenta: é necessário refletir por que o túmulo estaria vazio. A resposta mais natural seria a ação de ladrões de túmulos, mas essa explicação não pode ser aceita por 3 razões. Primeira, o túmulo estava guardado por uma escolta, conforme Mateus 27, tornando inviável o roubo. Segundo, ladrões de túmulos normalmente roubam objetos de valor, não corpos em decomposição. E terceiro ponto, ladrões de túmulos costumam agir com pressa e não se preocupam em dobrar as vestes funerárias. Não é de admirar que quando João viu o lenço dobrado, creu que Jesus havia ressuscitado. Vamos então colocar a resposta em nossa pergunta de número 6. João viu o lenço que cobria o rosto de Jesus dobrado. Por que esse fato é importante? Esse fato mostra que o corpo de Jesus não poderia ter sido roubado por ladrões. Essa é a mais forte evidência de sua ressurreição. A lição ainda comenta que a ressurreição de Cristo, que ocorreu cedo, no primeiro dia da semana, foi crucial para a fé dos seus seguidores. Cristo devia ressuscitar, conforme ele havia predito, e como tinha sido profetizado no Antigo Testamento. Nenhum poder maligno poderia manter Cristo no túmulo. Pelo poderoso comando de seu Pai, para que ele se levantasse, as forças do mal foram completamente derrotadas. O apóstolo Paulo declara, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, "E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados." Além disso, no versículo 19 do mesmo capítulo, ele continua: "Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo." Ellen White faz um comentário sobre a roupa dobrada. Ela diz:
O próprio Cristo arrumou as vestes mortuárias com todo cuidado. Quando o poderoso anjo havia descido ao sepulcro, uniu-se a ele outro que estivera com seu grupo, guardando o corpo do Senhor. Enquanto o anjo do céu removeu a pedra, o outro entrou no sepulcro e desatou os panos que envolviam o corpo de Jesus. Porém, foram as próprias mãos do Salvador que dobraram cada peça, colocando-as em seu lugar. Mas há uma personagem que foi a primeira a chegar ao túmulo e ali ficou. Por isso, o título de nosso próximo tema é Jesus e Maria. Vamos para a pergunta número 7. Qual situação mostra que Maria Madalena ainda não entendia o significado do túmulo vazio? Vamos à leitura da Bíblia Sagrada, em João capítulo 20, versos 11 até o 13. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde colocaram. Ao que parece, Maria não percebeu que eram anjos. Ou talvez estivesse tão triste e havia chorado tanto que nem percebeu quem estava falando com ela. Ellen White diz que muitos hoje repetem o desesperado lamento de Maria. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Muitos precisam ouvir as palavras do Salvador. Por que você está chorando? A quem você procura? Ele está bem próximo deles, mas seus olhos cegados pelo choro não o reconhecem. Ele fala com eles, mas não o compreendem. Muitas vezes enfrentamos problemas difíceis que parecem sem solução e pensamos que Jesus está distante de nós, mas Ele está aí, ao alcance de uma oração. Vamos colocar a resposta para a pergunta de número 7. Qual situação mostra que Maria Madalena ainda não entendia o significado do túmulo vazio? Maria achava que alguém tivesse levado o corpo de Jesus, por isso ficou chorando à entrada do túmulo. Mas na pergunta 8 temos um encontro que muda tudo. O que mudou tudo para Maria? Vamos ler João capítulo 20, versos 14 até o 18. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Maria não reconheceu a Jesus, pensou que era o jardineiro. Mas quando Jesus a chamou pelo nome, Maria, mudou tudo. A lição comenta que Maria percebeu que era o Jesus ressurreto que falava com ela. Jesus insistiu para que ela não o detivesse, pois ele devia subir para o Pai. Mas a tarefa dela era ir e contar aos discípulos que ele estava subindo para o seu Pai e o Pai dos seus seguidores, para o seu Deus e o Deus de seus seguidores. Maria cumpriu sua missão. Ela disse aos discípulos que tinha visto o Senhor e contou a todos os demais detalhes que ele havia compartilhado com ela. Que privilégio! Ela agora tinha uma missão. Sua missão era levar as boas novas de que Jesus havia ressuscitado. Então, o que mudou tudo para Maria? A resposta sugerida é: Jesus apareceu para ela, chamando-a pelo nome. Jesus a conhecia muito bem. Ellen White comenta que Maria havia sido considerada uma grande pecadora,
mas por meio da graça de Jesus. Ela se tornou participante da natureza divina. Aquela que caíra e cuja mente tinha sido habitação de demônios, foi levada para bem perto do Salvador em comunhão e serviço. Foi Maria que sentou-se aos pés de Jesus e aprendeu dele. Foi ela que derramou em sua cabeça o precioso perfume e molhou seus pés com as próprias lágrimas. Esteve ao pé da cruz e o seguiu à sepultura. Maria foi a primeira a estar no sepulcro depois da ressurreição, a primeira a proclamar o Salvador ressuscitado. Hoje, o mesmo Jesus olha para você. Ele te chama. Ele diz: filho, filha, eu estou vivo e eu quero te ajudar. Pare de chorar, pare de reclamar. Olhe para mim, olhe para Jesus. Ele ressuscitou e bate à porta do seu coração. Se você abrir, ele vai entrar, vai te ajudar a vencer as tristezas que têm assolado a sua vida. Vamos orar. Vamos conversar com ele agora. Ore comigo. Querido Pai Celestial, a ti toda honra e glória. Obrigado por ter enviado a Jesus, teu Filho, para nos salvar. Querido Jesus, obrigado por teu grande sacrifício na cruz do Calvário. Queremos dizer, Senhor, que aceitamos o teu sacrifício e pedimos que perdoes os nossos pecados. Divino Espírito Santo, por favor, confirme a cada dia a nossa decisão. Eu te peço, Senhor, que dê uma bênção especial para cada pessoa que estuda comigo nesse momento. E eu te peço em nome de Jesus. Amém. Encerramos aqui o nosso estudo de hoje. Eu lhe peço que deixe aí o seu like, aquele like poderoso. E se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, né? Eu também gostaria muito de ouvir o seu comentário. Você já aceitou a Jesus como seu Salvador? Como foi essa experiência? Deixe aqui o seu testemunho também. Bom, vou deixar vocês com a bênção especial de Números capítulo 6, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nos vemos em nosso próximo vídeo. Não se esqueça, hein? Chegou a hora da volta de Jesus. Maranata!